Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e eu vou ensinar para vocês hoje cerejas. Nós vamos começar a pintar pelas folhas. As cores que eu vou usar vão ser o sépia, verde pinheiro, verde oliva e verde pistache, tá? As folhas comuns que eu costumo pintar. Desse lado aqui, que é o lado escuro, eu vou misturar sépia com verde pinheiro. E vou passar todo desse lado aqui. Agora, nos vídeos, gente, eu estou fazendo assim, deu 15 minutos, eu paro e começo outro vídeo, tá? Porque senão leva muito tempo para enviar pro YouTube, fica muito tempo. Demora demais para enviar pro YouTube. Então, ultimamente eu estou fazendo assim. Melhor para mim, eu acho que vai ser melhor para vocês também. E ali é só misturando, ó, verde pinheiro com o sépia. Depois a gente pinta aquela florzinha ali, tá? Com pincel sujo ainda, verde oliva e verde pistache. E aqui no meio eu dou uma matizada nas cores, uma misturada. E aí é só matizando as cores, tá? Só misturando. Tem um lado verde, com o verde oliva e o verde pistache, que é o lado mais claro, e o outro lado com verde pinheiro e sépia. Agora eu vou colocar o branco. Agora com a tinta branca, eu usei para pintar ali o pincel número 10, porque a folha é muito grande, tá? Esse aqui agora é o número 8. Então, eu vim aqui e vou fazer a marcação do meio da pétala. Como esse aqui é o lado escuro, aqui é o lado claro. Só que eu não vou começar daqui pra lá, eu começo daqui, ó. Desse pedacinho da folha pra lá. Vou lá, pego mais tinta e começo assim. Do meio pra fora. E vou acertando as cores. Agora com um pouquinho de branco do outro lado. Com o pincel limpo agora. No mesmo pincel, número 8. E eu venho aqui e faço a vírgulazinha aqui do lado. Sigo aqui pra dentro, um pedacinho, ó. Vou matizando as cores, que é misturando. Essa aqui é uma folha, assim, bem lisa, tá? É uma folha de cereja. E ela tem folhonas bem grandes mesmo, folha bem grande. E agora lá na ponta, ó, eu venho bem pouquinho a tinta, chego aqui, eu faço a curva no pincel. E venho matizando as cores. Esse risco eu vou deixar lá no blog, eu já deixei lá no blog. Agora vamos fazer uma dobra de folha. Então, a gente vai começar uma pontinha de nada de pincel. Esse aqui é o pincel número 8. E eu vou começar lá da ponta. E eu venho virando o pincel. Virando ele bem devagarzinho. Bem devagarinho. Acabou minha tinta, não tem importância. Eu volto e faço de novo um pedaço da onde acabou a tinta. E venho levantando o pincel aos poucos. Não pode ficar essa marca branca que tá ali. Então, eu vou pegar um pincel menor. Agora, eu vou pegar um pincel número 4, com a cor verde oliva, numa ponta dele. E vou passar aqui para matizar essa cor, ó. Essa cor aqui, para não ficar muito fortona demais. Se acontecer, por exemplo, de você tirar um pouquinho do branco, o que que você faz? Você pega um pouquinho do branco, volta lá
e recoloca com o pincel ainda sujo de verde oliva. A nossa dobrinha está pronta. E agora, com o sépia, a gente vai fazer essa pontinha aqui. Só um pedacinho. Ou, se você quiser, pode vir aqui e colocar um pouquinho ali de baixo, mas não precisa muita coisa não, só um pouquinho. Vocês estão vendo essas marcações que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei escuro, claro. Então, ó, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Porque vai dar a coisa certinha da onde tá vindo a luz, que é onde ela está pegando em cada uma das folhas. Só que um detalhe, nessa folha aqui, você não vai passar o sépia ali em cima do galho, tá? Você passa o sépia fora e deixa o espaço do galho. E deixa o espacinho dele ali, porque ele não é um galinho tão pequenininho que pode sumir ali no meio não, tá? E agora faço a folha como eu fiz a outra ali. Agora eu já pintei aqui todas as folhas, como vocês podem ver. As cores foram as mesmas da primeira. Agora aqui com branco a gente vai preencher estas florzinhas aqui com o branco. Só mesmo assim, preenchendo. As pétalas delas são assim, tipo um coraçãozinho. E a partezinha do miolo a gente deixa em branco por enquanto. Agora aqui com um pouquinho da pitaia. O nome desta cor é pitaia. A gente coloca ali um pouquinho perto do miolinho. E vamos matizando as cores. Bem pouquinho, pra ficar um rosa ali bem clarinho. E depois você vem com o branco. Pra dar um reforço. Uma partezinha ali pra ficar mais branquinho. Lavando ali o meu pincel. E colocando branco só nesta pontinha. É uma florzinha pequenininha. Não precisa de tantos detalhes, tá? É muito pequenininha. E o passarinho da vizinha cantando. Calopsita. Agora com a cor amarelo ouro e o cabo do pincel, a gente vem e dá uma batidinha ali no meio com o amarelo ouro. Agora com o branco, nós vamos preencher esta parte aqui. Isso aqui é um botãozinho. E o pincel número 2, porque é um botãozinho bem pequenininho. E agora com a cor flor de malva e o pincel ainda sujo de branco, nós vamos aqui fazer uma sombra. É só umas batidinhas bem pouquinhas do pincel. Aí você faz isso em todos eles, tá?
É só uma batidinha. E já vai matizando as cores. Depois você pega de novo um pouquinho do branco e coloca um pouquinho mais na parte de cima, para realçar o branco. E agora com o verde oliva a gente faz os cabinhos. E aqui com o verde oliva você vai dar uma pinceladazinha de canto de pincel, ó. 1, 2 e 3. De cá, 1, 2 e 3. E com branco nós colocamos a luz. Só um tiquinho. E é o mesmo que nós vamos preencher do lado de cá também. Esse cabinho, a metade dele a gente vai preencher com o verde oliva. E o pincel ainda sujo de branco. Mas a gente não vai entrar agora aqui pra dentro da cereja, não. Agora um pouquinho do branco. E colocamos a luz desse lado aqui. E o mesmo a gente faz desse lado aqui com esse cabinho. Que é só um pedacinho só. E com os outros aqui também. E agora com a cor sépia e o pincel filete, nós vamos colocar alguns pinguinhos de tintas assim, batidinhos, com o pincel filete. Em volta de todos os miolinhos, de todas as florzinhas. Agora, nós vamos pegar aqui o verde pistache e vamos fazer esta cereja aqui verde. Preenchendo toda ela com verde pistache. Toda não, menos a parte central aqui. Essa parte central nós vamos colocar o branco. Pincel limpo, agora nós vamos matizar essa cor. E com o verde oliva, nós vamos colocar ali nas laterais.
nesta partezinha aqui do centro. E neste pedacinho do lado de cá, é onde tem sombra. Pincel menor. Aquele pincel que eu estava usando era o número 6, agora o número 2. Eu vou fazer esses cantos aqui. E eu preciso de um pincel menor. Um pouquinho do branco nesta partezinha aqui. E agora nós vamos fazer aqui o cabinho, continuando. Ele sai daqui de dentro e sobe ali. Um pouquinho do branco para dar uma luz nele, tirar o excesso. E agora um pouquinho do branco. Pra dar um brilho ali a mais. E aí a gente matiza um pouquinho. E a nossa cerejinha verde está pronta. E mostrando pra vocês como que ficou o desenho todo. Lembrando que esse desenho já está lá, vai estar lá no blog. Vou colocar, dependendo da data que você for ver, já está lá no blog. Já vai estar lá no blog. Essas cerejas aqui eu vou fazer cada uma de uma cor diferente. E até no próximo vídeo. Tchau. Fui.